Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Mais um passo que vamos dar. Este último passo é aquele passo que vos vai ajudar àqueles que têm mais dificuldade a compreender como controlar um carro na lama com apenas duas rodas. Ok, enquanto isso, coloquem like, subscrevam, reencaminhem para os vossos contactos e vamos lá olhar para aquilo que é o desafio que eu trago hoje, ou seja, eu vou tentar responder de uma maneira improvisada a uma questão que me tem sido colocada. Há muitas questões que me são colocadas, mas na verdade dessas questões é procurar a resposta ou dar a resposta, por vezes vai de caso para caso, vai de pessoa para pessoa. Bem, estamos a falar da Nvidia, estamos a terminar esta fase dos pivot points, já chega, este modelo de gestão já está mais do que decifrado, já provámos a sua eficiência, vamos a tirar a limpo aquele resumo que eu mostrei, vou mostrá-lo no Excel como um todo, vou mostrar o resultado do mesmo, as contas já todas feitas, vamos retirar as conclusões e vamos lá pôr as mãos na mesa. Para já, uma coisa bastante curiosa é que, por exemplo, verifique-se. Isto é bastante interessante, eu nem sei como dizer, eu até me parei a pensar, porque é giro, a coincidência, veja-se, constrói-se um modelo de gestão desde este mínimo, desde este ponto, ou seja, através desta linha de tendência, na verdade foi a partir daqui, não foi desde o mínimo, no mínimo ninguém acerta, assim como eu não acertava nos máximos, mas pronto, ok, a verdade é que construiu-se todo este modelo. E temos aqui que no modelo eficaz, vamos dizer assim, o ponto de stop estava aqui e conseguimos torná-lo mais eficiente passando para aqui. Repare-se que a distância entre este nível e entre este nível corresponde a este suporte daqui e aquela que foi esta resistência daqui. Vamos pôr aqui uma caixinha, ok? Outro aspecto bastante curioso é que temos a linha dependente e se este é o modelo eficaz, que é aquele que eu vou exemplificar, porque é que entramos e saímos porque os stops são alcançados, é que nós temos aqui depois um modelo que nós estudamos melhor, ao qual chamamos modelo eficiente. E neste modelo eficiente foi possível torná-lo ainda mais eficiente. E veja-se que também corresponde e calhou os preços médios estarem nivelados com este nível aqui, que corresponde aqui a este nível de suporte. Com isto nós tivemos uma conclusão muito simples, é que a análise técnica não é futurologia, nem é bruxedo, não é bola de cristal, não é nada, não é mais do que o encontro dos preços com uma zona que se coincide na maioria com pretensões de um conjunto de pessoas como um todo, ainda que elas não estejam juntas. Mas o modus operandi, a maneira de gerir, a maneira de estar e de lidar com o mercado de um conjunto de pessoas, sendo que elas estão em diversas partes do globo, todas, no seu conjunto, têm uma ideia comum e o suporte e a resistência identifica essa ideia comum. Essa ideia comum não tem que coincidir com a minha, com a vossa, com a do retalho. É a ideia das mãos fortes do mercado, é onde estão as mãos fortes do mercado, é onde está o dinheiro, o peso, é onde estão as decisões, maioritariamente. Se este é o nível de stop, o que é que isto quer dizer? Se o meu gráfico, que eu já vos vou mostrar no meu Excel, se eu programei os meus preços médios e se os meus preços médios estão encontrados com base na média de todas as aquisições dividida pelo número de aquisições, que é o N da estatística, N é o número de entradas, determina que este é o meu preço médio. E não é por acaso que esse preço médio coincide ser um suporte. Se o preço vier a esta zona de suporte, vai se deparar com o meu nível de suporte e vai dizer: Luís, fecha essa posição, e como eu, outros mais, e daí que se este suporte se perde, vem por aí abaixo, mas se andar aqui entre o tico e o teco e não se perfurar e depois recuperar, é porque a maioria das mãos fortes moveram o seu ponto de suporte para um nível onde lhes foi mais eficiente
E o importante é que esse ponto de suporte não é perfurado porque não resulta em perdas para as mãos fortes. É importante perceber isto. Querem ver? Então, e qual é o outro ponto próximo, o outro ponto stop daquele nível mais eficiente? Temos o eficaz, o eficiente e o eficiente plus. É este. Vamos desculpar, chamem-lhe o que quiserem. Eu quando fiz isto ainda não tinha feito isto, mas isto coincide. Então não corresponde a uma antiga resistência e as antigas resistências não se convertem mais tarde em suportes? O que é que querem mais para comprovar que de facto a análise técnica não faz mais do que identificar as interações e as intenções de investidores no mercado, as suas ações? É preciso mais? Não. Eu penso que não. E penso que este modelo explica de forma maravilhosa porque é que há suportes, resistências e até mesmo ascendentes. Porque o preço médio vai subindo. Se antes está aqui, este preço médio também corresponde com esta pendente, que agora já está mais aqui. Mas se o preço se for andando ao longo do tempo e formos subindo esta pendente, se o preço for andando ao longo do tempo, no movimento lateral vai se aproximar deste ponto de suporte. Eu acho que não precisamos de justificar mais. Que isto não tem a ver com o querer e com o não querer. Isto é matemática, isto é estatística, isto é mercados. Portanto, para a pergunta onde é que é o melhor ponto de suporte, não há um ponto de suporte melhor. Há sim aquele que os investidores determinam como o suporte, o stop deles, que não nos o dizem, não o publicam e nós fazemos o melhor possível para tentar identificá-lo. Posto esta grande introdução que já nos rouba um grande pedaço daquilo que eu tinha aqui indicado, vamos então agora, muito rapidamente, passar à explanação. Vamos começar pelo exemplo do modelo eficaz. O que é que nós temos no modelo eficaz? O que é que eu explanei? Nós fazemos o primeiro posicionamento e no primeiro posicionamento levamos a picadela do dentista. É óbvio, temos aquela picadela do dentista. Então, temos que levar, porquê? Porque a agulha, quando entra na gengiva, dá-nos uma picadela. Para depois o líquido que entra, que também nos cria ali um género de um calor, a seguir provoca-nos uma anestesia e já nem brócolis nem nada, já nos arrancam o dente e não sentimos nada. Sabemos que andam ali a mexer, mas não sentimos nada. Há pessoas que impressão falar nisto, mas já não sentimos nada. E essa picadela temos sempre que a levar. Tínhamos que ir 1, 2 ou 3 vezes ao dentista. Então vamos lá. Temos o meu quadro e o meu quadro nasce assim. Está aqui, pivô, compra, preço médio, já vamos perceber tudo isto. A verdade é que eu peço a todos os que não compreendem, não sabem do que eu estou a falar, vão ter que ver os vídeos anteriores. Mas hoje vamos mostrar como às vezes é difícil a primeira entrada, não é só a vocês, é a todos. Às vezes a primeira entrada entra-se, eu já entrei, por exemplo, na Nvidia, na Intel, na Lufthansa, na Hugo Boss, na Puma, na Nike, várias vezes em preços mínimos, entra e sai, sabendo que estou sujeito a um determinado risco de que entro e saio, ok? O importante é percebermos com quanto é que nos posicionamos. Então, a primeira vez foi em junho de 2023, com ponto pivô 36,44, a compra a 38,91. Aqui, o mínimo que o preço chegou a alcançar foi 37. E este mínimo quer dizer que o preço poderia oscilar contra mim 4%. Luís, 4% é muito. Não é muito porque foram compradas 100 unidades, 3.891 dólares para uma carteira com 300 mil. Então isto é pouco mais de 1%. Pouco mais de 1%. É picadela. Agora não se pode entrar com os 300 mil logo ali a achar que aquilo é o mínimo, não é? Portanto, esse risco tem que se assumir. E se uma pessoa não está disposta a querer assumir este risco, é porque não fez aquilo que devia ter feito antes, que é avaliar a sua aversão ao risco e perceber se está disposto a estar nos mercados financeiros.
Porque todos os negócios estão afetos a risco. Tudo. Até comprar obrigações, até depósito a prazo está afeto a risco. Se a banca toda colapsar e se não houver dinheiro suficiente no fundo de compensação, não há dinheiro para as pessoas. É claro que depois fabricava, o sistema fabricava, isso depois gerava inflação no futuro. Bem, não vamos falar da economia monetária e financeira, mas tudo está afeto a risco. Bem, ok, então vamos lá. Posto isto, aquilo que é preciso perceber é que esta primeira posição aqui representa 1,3% dos 300 mil, que era o capital que era disponível, ok? Muito bem, conforme viram nos gráficos anteriores. Vamos lá, então, qual é a segunda parte que temos aqui para explicar? A segunda parte que temos para explicar é que depois há um segundo posicionamento. A soma deste mais a deste dividido por 2 dá um preço médio deste e estas 100 unidades custaram isto. Já há duas posições. Vamos para a terceira e a terceira alcançou um preço médio de 42, mas o preço como oscilou para cima e para baixo, ok? Vamos aqui ver, o preço como oscilou para cima e para baixo numa destas zonas, a dada altura, foi atacar o nível de stop. E então, ao atacar o nível de stop, ou seja, foi fechado ao preço médio e assim não se perdeu, mas também não se ganhou. Portanto, fomos ao dentista, mas o dentista disse, tens que cá voltar porque isto ainda não ficou resolvido. Já demos um adianto. O que é que fizemos? Tivemos 3 meses no mercado e não aconteceu nada. E retorno zero. Mas prejuízos também zero. Quisemos assim, corremos esse risco. Mas mais vale nada perder do que perder, não é? E esta foi a gestão. Bem, a verdade é que somos persistentes e continuamos a tentar. Bem, continuamos a tentar e o que é que acontece? Acontece que entra-se no mercado novamente a este preço, com este preço médio, porque é novamente só uma posição, mas repare-se que o mínimo alcançado pelo preço foi de menos 15%. Menos 15% é muito. É uma percentagem grande, mas mais uma vez refiro, é por essa razão que quando se entra a primeira vez tem que entrar com uma quantidade insignificante. E vou dar uma dica e vou dar mais uma dica. Além de se entrar com uma quantidade insignificante, tem que se entrar a pensar que existe o risco do mercado mover contra. Então qual é que é o ideal? A minha sugestão é que se coloque o capital que não se precisa. E neste caso foi 4.822 dólares. Vamos supor que no ano anterior o investidor teria ganho 12 mil dólares. Ganhou 12 mil dólares e destinou 30% desses 12 mil dólares ao mercado a este primeiro risco. Pode até perder tudo, porque se o perder, não é aconselhável, mas se o perder, está a sacrificar 33% daquilo que já tinha ganho anteriormente, ou 30%, ou 40%, ou 48%. Se tivesse ganho 10 mil dólares, pôs 4.822, quer dizer que arriscou 48,22% daquilo que tinha ganho no ano anterior. Portanto, o ideal, eu pessoalmente posso partilhar, que o que faço quando eu não gosto de entrar em cotadas que estão em mínimos, gosto das que estão em máximos, porque as máximos fazem máximos consecutivos, historicamente e estatisticamente. Mas quando tentem para encontrar cotadas com preços mínimos, como Intels, Lufthansas, Pumas, Nikes e etc., cotadas sólidas, como foi Bayer e etc., como foi Covestro, e poderia dar imensos exemplos, a grande verdade, como foi a Baidu, uma que muita gente seguia, onde o fiz 2 vezes, é que o faço nessas que estão em mínimos com parte dos lucros obtidos anteriormente. Aí ela até pode ir à falência, até pode ir a zero, que eu apenas sacrifiquei uma parte. Que eu recomendo que isto se faça? Não! Estou a partilhar como é que eu minimizo o risco. Dou à morte aquela possibilidade e mentalmente estou preparado, é o meu sleeping point. Okay? Estou preparado. Ok, quando preenchem o Euromilhões, não estão a dar como perdidos aqueles 2,5 € por cada quadradinho preenchido. Se estão a dar como perdidos, pensem desta forma. Quando entram no cinema para ver um cinema, um bilhete, quando o compram, já entraram no cinema,
mesmo que venham, imaginem que estão no cinema e vou dizer um grande disparate, dás uma diarreia e vocês têm que sair da sala e deixaram de ver o filme. Alguém vos vai devolver o dinheiro, a partir do momento que pagam está dado como custo fundado. Ok? Se pensarem assim, se calhar a coisa corre melhor, diria eu. Bem, vamos lá para não me estender muito. Ora, ok, portanto estávamos a suportar aqui uma oscilação negativa de 15%. Tivemos que assumir, bem, por enquanto o que é que aconteceu? Feitas as contas, esta posição tem um impacto de 1,61%, ou seja, estes 4.822 dólares representam 1,61% destes 300 mil. E vocês dizem assim, Luís, eu não tenho 300 mil, eu só tenho 30 mil. Então só entram com, não com 4.822, mas com 482,2. Luís, eu não tenho 30 mil, eu tenho 30 mil. Então entram com 48,22. Eu com esse dinheiro não compro uma ação da Nvidia. Eu estou a dar um exemplo com uma cotada difícil, volátil, com muito volume de negociação, mas não tem por que ser esta. Eu peguei na mais difícil para mostrar que matematicamente é possível encontrar, estatisticamente é possível encontrar um modelo que nos ofereça uma esperança matemática positiva. Ok? Vamos lá então, porque não temos muito tempo e a grande verdade é que arriscávamos, se tivéssemos fechado com perdas de 15%, teríamos tido uma perda de 724 dólares. E o risco desta perda, o peso desta perda é de apenas menos 0,24%. Não é 15%, é menos 0,24%. Porquê? Porque a perda assumida destes 15%, 15% em 4.822 representam 724 dólares, mas 724 dólares no nosso capital, nunca temos que meter os ovos todos na mesma cesta, são apenas 0,24. E é assim que se gera o risco. Mas esta carteira chegou ao fim com mais de 30% de posicionamento. Aqui só tinha 1,61 na primeira posição. Acabou com 30% e o valor da carteira duplicou com apenas 30%. E pensarão vocês, então porque é que não puseste 100 que é para dectiplicar? Porque não somos malucos, somos responsáveis. Porque é que não entram a 200 km/h na rotunda do Marquês de Pombal? É possível, não é? Vão-se espetar, isso é certo. Bem, ok, vamos continuar. O que é que aconteceu então a seguir? A seguir, infelizmente, o preço abriu por baixo do ponto pivô e nós assumimos que sempre que o ponto pivô seguinte for por baixo do ponto pivô anterior, o mercado está a retroceder e tem que ser acionado, porque o preço de venda é o preço médio, mas como ele abre no momento seguinte abaixo do preço médio, aqui sim já temos que executar. Bem, e a nossa perda foi de 7,01%. Ok, 7,01% tem um peso de, está aqui qual foi, enquanto ficou a conta perdeu aqui 338 euros, ok? 338 euros e gerou um prejuízo nos 300 mil. Estes 7% sobre o valor investido representaram 0,11. E a pergunta é, esta é a pergunta. E agora, já perdi uma vez, aqui estive com o coração nas mãos e já perdi duas vezes. Se estão com o coração nas mãos, mais uma vez, é porque põem o capital que vos faz falta, é porque põem o capital que não dão como perdido, na medida em que ele não é para ser perdido, ele é para ser investido, mas deve-se dormir descansado com aquela decisão que se está a tomar. Então vamos continuar e a seguir o que é que sucede? Bem, e a seguir o que sucede é algo como, mais uma vez, em novembro não há posicionamento porque o ponto stop, o pivot point, continua a ser descendente. Estávamos a falar deste momento aqui, vou pôr aqui a branco, é este momento aqui, continua a ser descendente e só a partir daqui é que volta a ser ascendente. Portanto, só em dezembro, no Natal, é que novamente há um posicionamento.
em que o preço chegou a alcançar o mínimo, em que se chegou a correr um risco de 5,6%, mas a regra é, se no ponto pivô seguinte continuar a ser ascendente, as coisas estão bem. Se continuar a ser descendente, temos que acionar porque o preço estará abaixo deste preço médio. Mas estamos num mercado que está em tendência. Aquilo que nós sabemos é que na análise técnica este movimento é um movimento lateral e o movimento lateral é um movimento que dá continuação à tendência prévia. Portanto, está aqui a resistência, está aqui o suporte e espera-se que supere, e a verdade é que depois disto ele ofereceu tudo aquilo que vocês já sabem. Bem, continuamos, a coisa continua e aqui vamos nós. A grande verdade é que o mercado depois, o que é que nos traz aqui para mostrar? Traz-nos que de janeiro, fevereiro, março e abril foi aquilo que vocês já todos sabem. A grande verdade é que o preço médio já está distante do mínimo que o preço chegou a realizar. A diferença entre o preço médio e este mínimo foi outro momento em que o mercado corrigiu, mas que já não ofereceu perigo à carteira, já foi de 12% positivo. Ou seja, a diferença, já estamos a 12% de distância do perigo. Ou seja, a trevoada é ali que chove, mas aqui só está nublado. Então, o que é que aconteceu aqui? Nestes primeiros movimentos, estamos a tentar meter o carro na estrada, estamos a levantar voo numa viagem e há turbulência, ok? Mas a verdade é que o avião precisa de se colocar por cima das nuvens. Se estiver em risco, tem que voltar à pista, mas se não tiver, a dada altura passa a turbulência e coloca-se lá em cima. Como eu costumo dizer, estar nos mercados financeiros é estar em risco, mas a verdade é que nos negócios é em risco que as pessoas ganham dinheiro, mas tem que ser um risco medido. Não é aconselhável as pessoas estarem afetas a um risco sobre o qual elas não estão confortáveis. Porque é verdade que os aviões estão mais seguros na pista, mas eles foram feitos para voar. Ok? Continuando, temos aqui o quê? Temos que o mercado depois corrige. Estamos em maio, o mercado alivia, vamos ver o que é que aconteceu. Foi este movimento aqui, assustou, criou aqui realmente alguns sustos, mas a verdade é que nós estávamos descansados. A distância do preço mínimo em relação ao nosso preço médio já era de 31%. A Nvidia nunca se mexeu 31% num só dia. Pode-se mexer isso em mais do que um dia, mas nunca o fez num só dia, até à data da gravação deste vídeo. A história continua e o mercado continua, mais um sustozinho, mas aqui já está distante 23%, e depois a história, tivemos agosto, setembro e outubro, e estes meses de agosto, setembro e outubro são estes aqui, ok? São estes aqui em que o mercado faz grandes correções, mas repare-se que este movimento foi brutal. Vamos medi-lo entre este máximo, aproximadamente este mínimo, mais coisa menos coisa, foram 35%. O mercado moveu-se 35%, mas a verdade é que nós estávamos aqui a 51% de distância. Aqui a 23, aqui a 10, o mercado deu aqui um susto, mas depois foi outra vez recuperando. Ok? Bem, posto isto e continuando, o mercado depois tem este movimento em novembro e dezembro, e desde aí nunca mais o mercado, até à data de hoje, nunca mais teve subidas. E onde é que se encontra agora? Encontra-se agora neste nível de stop, ou seja, nestes 95 que nós mostramos, 95.10. Podemos despedir este nível vermelho, aqui, que já não conta, conseguimos melhorar o nosso modelo, portanto, vamos apagar este que está aqui a vermelho, ok? Estamos agora bem mais tranquilos, ok? Portanto, é assim que está aqui a coisa. Resumindo, conclusões, a uma conta de 300 passa a 342, com apenas 85 mil metidos no mercado, ou seja, 28% está colocado no mercado, apenas 28% do capital, ok? Mas a mais-valia gerada por este investimento, que é de 42 mil, porque o valor das ações a esta data, quando ela estava a este preço, estava nos 128, ok?
E esses 128 sobre o novo capital total já representam 37% da carteira e a mesma tem 14% de rendibilidade, com apenas entre 28% do valor investido, sendo que é 37% do valor que vale os ativos que estão em carteira, ok? Bem, posto isto, construímos este modelo que temos aqui, ou seja, cá está o capital total, aqui estes negócios estão a ser levados de uma outra forma, temos este que está distribuído desta maneira, em que foram aplicados 85 mil aqui, dos quais 14 estão disponíveis, porque tínhamos 50 para cada lado, tivemos que ir buscar dinheiro aqui para pôr aqui, porque o custo de oportunidade do capital dava-nos melhores oportunidades aqui, e que o valor que está destinado à Nvidia dá este retorno. Pronto, era aquela parte que eu acho que é importante explicar sobre como é que se gera estes primeiros movimentos, algo equivalente a termos um carro, o carro vai andar, fura uma roda, o carro perde o controle, temos que encostar, perdemos tempo, perder tempo é fechar estas posições, mudámos a roda, voltámos à estrada, tivemos azar, mais à frente furou outra roda, já não tínhamos roda suplente, tivemos que chamar o reboque, tivemos que ir a uma oficina, mudar a roda e voltar à estrada. Perdemos no total várias horas, mas a viagem teve que prosseguir. E nos mercados financeiros não é diferente. Entra-se uma vez, às vezes entra-se uma outra, depois temos que sair porque é falso e tem que se voltar a entrar. E quem não pensar assim e quem não estiver preparado para isto, e vou fazer a última analogia, e ter uma loja aberta ao público e não entrar ninguém durante 2 dias na loja, a luz continua a ser paga, a água continua a ser paga, a renda continua a ser paga, o contabilista não recebeu papéis, mas está na avença dele, ok? E a verdade é que vamos fechar o negócio, é assim em qualquer área. Eu espero que tenham gostado deste exemplo, espero ter dado uma informação pertinente, aberto os olhos em algum campo, para outros isto já será demasiado básico. Mais uma vez, obrigado pela vossa atenção, subscrevam, encaminhem, coloquem like, mas vamos continuar porque eu tenho mais umas coisas últimas a mostrar.